Esquinta ao Vivo. E voltamos aqui nesse Esquinta ao Vivo, bate-papo edificante, o nosso irmão amado William Dornelles. E veja assim, me veio aquele versículo de Provérbios 22, né? Ensina a criança, né, no caminho em que se deve andar, né? E ainda quando for velho não se desviará dele, né? Claro que Deus está falando do caminho. Que caminho, né? O caminho com C maiúsculo, né? Então, assim, veja a importância, né, dos pais, né, em relação ao testemunho, né? Porque quando ensina, às vezes parece que é só teórico, né? E não é. A criança, ela pega 70%, 80% do que o pai e a mãe fazem. Não é do que eles falam. Pode dizer assim, meu filho, isso está errado. E o cara vai lá e faz. Eu vou dizer, mas meu pai faz também, né? E nesse ponto, assim, vamos voltar um pouquinho na questão assim que tu estava falando dos 4 anos ali, 4, 5 anos, né? Exatamente. Você acordava sozinho, você estava durante a noite ali, né, preocupado, abandonado, se sentindo sozinho, né? E você não encontrava a família. Como é que foi esse momento? Como é que você saía assim para buscar o teu pai? Eu sempre, né, pastor, eu sempre acordava de madrugada sempre com meu coração sempre apertado, né? Porque a gente nunca sabe como que tu vai receber uma notícia de repente de uma pessoa, se de repente ela tá morta, ela tá viva, né? Então imagina, tu criança sair de madrugada para encontrar, muitas vezes ver teu pai alcoolizado, sabe? Aquilo ali te dá uma tristeza imensa. E aí tu chega mais dentro de casa e tu vê aquelas brigas, sabe? Briga e muitas traições, sabe? Tudo isso aí eu cresci vendo. Então isso assim sabe, desde pequeno aquilo ali foi me gerando também muita raiva, muita amargura, muita ira. Sim, ela vai congelando essa ira. Uma criança de 5 anos vai fazer o que irada, né? Mas ela sofre 5, 7, 8, 10, né? Ela não tem o que fazer, ela acaba ficando irada, mas ela tá impotente ali, né? Naquela situação ali, né? Aquilo vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Talvez isso até venha explicar um pouco, né? Em parte, a questão depois de mais velho, depois que cresceu, ficou adulto, né? De explodir, né? Em meio à drogadição ali, né? Que era a válvula de escape ali, que para bicharada, né? Que é para soltar a bicharada, com esse auxílio de outros químicos aí, né? Que é a própria criação do maligno para destruir, né? Vem para fora, talvez aquelas coisas, desde criança, né? Desde tudo, vinha explodir tudo, aquela vontade de destruir tudo, porque te fez sofrer muito, né? Mas eu vejo assim, também da importância do testemunho, de ensinar no caminho em que se deve andar, segundo Provérbios, né? Segundo a palavra de Deus, da importância dos pais se esforçarem, né? E eu digo por mim como pai também, irmão, né? Que eu vejo assim, incentivo muito aos pais isso, né? Como a gente precisa, né, lutar contra a nossa carne, né? Quando dá aquela vontade, né, de se irar, né, de blasfemar ali, né, contra o Espírito Santo, até quando a gente fala um monte de porcaria, de bobagem, e a gente precisa realmente usar, né, desse processo de consagração e receber os frutos, né, que é, por exemplo, o domínio próprio, né? A gente precisa ter essa questão aí, né, desenvolvida, e é óbvio que através da sobriedade, né, isso se torna viável, é possível, né? Agora, numa situação difícil, né, como o irmão relatava aí, né, em meio ao alcoolismo, né, a bebedeira, uma coisa vai abrindo porta para outra, né? E assim, eu creio que, será que também, né, William, voltando aí para essa questão, né, do testemunho, será que a criança vendo o que o pai fazia, querendo chamar atenção, às vezes, será que ela não vai fazer igual para se identificar, ou para que é da turma, que é da tribo, né? E foi dessa forma, foi o único jeito que eu achei, né, para que, vamos assim dizer assim de certa forma, que para que me notassem, né, só que de uma forma negativa. Sim. Né, e até assim, e hoje eu me alegro, pastor Cleide, pastor aí falando, que hoje eu me alegro de ver um pai hoje ensinando, os pais ensinando a criança no caminho do Senhor. Amém. Eu cresci pensando assim, mas o que adianta eu sair da igreja e já ir para um bar, ou sabe? Então eu vi assim, eu me alegro hoje de ver uma criança nos caminhos do Senhor,
né? Exatamente, sabe, como o irmão disse, tem uma menina, né, que ela louvando, adorando ao Senhor, olha, não tem coisa melhor, isso me dá um regozijo, me dá uma felicidade de ver, sabe, então assim, faltou um pouco dessa perseverança também, né, porque hoje aquele tempo a gente não tinha todo esse amparato que o Senhor nos colocou de internet e tudo mais, YouTube, né, então, assim TV, foi. rádio, Pão de Judá, aplicativo, né? Tudo. E eu creio assim que essa realidade, né, que Deus nos coloca hoje, nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Eu creio que Deus já sabia de tudo, né? Óbvio, com certeza. Por quê? Deus já sabia que o amor ia se esfriar, né? Deus já sabia a que ponto chegaríamos aí, né? De ver a corrupção até na Suprema Corte, né? Que está lá para defender a lei, né? A Constituição, e em muitas circunstâncias estão aqui homens, né? Passando por cima, né? Da lei. E isso se vê, né? Nas nossas vidas também, né? Porque é muito fácil a gente olhar para lá, né? E julgar, né? Os outros, e a gente não reparar, não perceber, né? Que quando a gente está testemunhando, né? De algo ruim, né? Porque a gente está fazendo alguma coisa, né? Tá? E se a gente não está sendo usado por Deus, a gente está sendo usado pelo diabo, né? E aí a gente acaba ensinando errado, né? E aí a gente está rasgando também a Constituinte Celestial, né? A Constituição, né? Celestial, né? Porque então a gente precisa também vir para nós, né? É fácil a gente criticar as pessoas, né? Não que muitos aí não estão se corrompendo, sim, mas o que nós vamos fazer, né? Nós precisamos observar o que nós estamos fazendo. E aí é que a gente tem que ser forte e corajoso. E esse gancho aí que veio aqui agora para a gente compartilhar é importante, né? Para a gente ver como é que a gente anda por aí falando do quê? Questionando, julgando, né? Cheio de justiça própria, falando um monte de coisa, né? Inclusive até de autoridades, por mais desviada que seja, não deixa de ser autoridade, né? E a gente acaba fazendo o que o diabo quer e se amaldiçoa. E esse é o X da questão, né? Que o maligno quer matar, roubar e destruir. Então ele quer que a gente pise na bola para que a gente seja amaldiçoado, né? Vem o engano, né? Aquela coisa da fraqueza da carne, né? E aí vem essa questão assim, né, irmão? Do perdão, né? Me conta um pouco, com tudo isso, como é que fica o perdão para ti? Irmão, no começo para mim foi meio difícil, porque era algo interno no meu coração, porque eu fiquei 6 meses também numa clínica terapêutica. Sim. Então o Senhor, assim, ele me tratou de muitas formas, né? Então eu fiquei 6 meses numa clínica me tratando do alcoolismo, da droga, e lá foi onde que realmente o Senhor falou, agora chega, agora deu para ti agora. E lá eu tive muito tempo para refletir, né? Para que Deus mesmo me corrigisse de várias formas, de vários modos, porque realmente essa questão da família, porque eu não tinha ainda essa questão do amar, eu não entendia o amar o próximo, amar o pai, amar a mãe, não, né? E Deus tem trabalhado ainda nessa área ainda na minha vida ainda, né? E porque eu tenho uma resistência ainda, meio forte ainda com isso ainda. Só para o Senhor vai completar essa obra, em nome de Jesus, né? Então quando eu fiquei lá, foi a primeira, eu me lembro até hoje que a primeira vez que Deus falou um pouco dessa questão do perdão foi no Dia dos Pais, que eu estava dentro. E o meu pai foi lá me ver até hoje, eu me lembro, né? E ali, então, eu não tinha nem entendimento ainda da palavra, o que era o perdão. E eu sei que ele estava do meu lado, assim, e tinha uma apresentação lá que o pessoal estava cantando, assim, eu olhei pro lado, assim, e saiu dos meus lábios, me perdoa por tudo que eu fiz, por tudo que eu errei, por tudo que eu cometi. E eu me lembro que eu comecei só a chorar, eu não conseguia falar mais nada, mas eu sinto assim que saiu um fardo, assim, sabe? Porque hoje eu consigo ver também, assim, que eu quis colocar muito a culpa também neles, sabe, irmão? Mas hoje eu entendo também que foi necessário, hoje, tudo aquilo que eu passei. Diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que são chamados segundo o seu propósito. Hoje eu entendo que tudo foi necessário, né? Porque hoje eu vejo, o meu pai hoje, glória a Deus, se converteu ao Senhor, um homem do Senhor, né? Hoje, a gente hoje conversa, eu vou na casa dele, ele vai na minha casa, a gente dá risada, né? Minha mãe, meus irmãos. Então eu vejo assim que
que ele me perdoou, eu perdoei ele, né? E Deus está realizando essa obra aos poucos, em nome de Jesus, sabe? Então eu creio assim que essa área assim do perdão, assim, Deus ele está dando uma trabalhada, mas o Senhor vai romper também em nome de Jesus. Com certeza, está curando, né? Porque foi muitos anos, né, irmão, de drogadição também, né? Foi muitos erros, muitas falhas, então que nem o irmão disse, foi lá desde o começo. Sim, desde pequeno, praticamente desde recém-nascido, né? Ou desde o ventre até, então, materno. Então eu creio assim que eu creio a gente tem um papo legal ainda para o próximo bloco, que é o terceiro, né? Já, passou rápido. Mas é no ponto que a gente também tem que ter compaixão, né? E surgiu esse assunto do perdão porque a questão da ignorância, né? O que é a falta de conhecimento, né? Eu creio assim que isso é também importante, né? E falta de discernimento espiritual, a gente precisa realmente levar em conta isso, né? Nos nossos anos, né, de mundo, os nossos anos, né, de engano, né? De achar que aquilo que era o cara, de achar que aquilo é que a gente era poderoso, né? De achar que aquilo é que era viver, né? E depois que a gente passa, né, por poucas e boas, né, e eu digo assim, ruins, né, e graças a Deus que ainda deu tempo, né, de eu também, né, tá aqui, que eu também tive a minha história, né, e todos que acompanham têm a sua, né, e é importante a gente falar disso porque a gente precisa, como o irmão falou agora, né, nesse finalzinho do segundo bloco, eu tô aqui, glória a Deus, né. Então, assim, a gente precisa também, nesse momento, parar de achar culpado, né? E levar em consideração assim, o tempo de ignorância, de falta de discernimento, maturidade espiritual de cada um. E a gente, nesse momento, tem que olhar para dentro de nós, né? E aí é que tem que ser forte e corajoso. Porque é fácil a gente acusar os outros, que isso, que aquilo outro. E daqui a pouco vem tudo para fora e Deus mostra quem que a gente é, que a gente está fazendo a mesma coisa com aqueles que fizeram com alguém. E aí Deus mostra, nossa... Eu que estou na obra, que já tenho essa palavra, né? Estou julgando o outro, estou fazendo a mesma coisa. Então a gente precisa entender, né, que isso é uma obra de Deus, né? É uma obra que Deus está fazendo e que na realidade a gente tem que entender que a nossa função é confiar no Senhor. E aí vem a questão da fé. Mas o papo está esquentando aqui, tá bom? Vamos lá que vamos. Né, vamos fazer um intervalinho aqui, senão nós vamos ficar falando aqui. Nós vamos esquecer do break comercial aí, né? Dos nossos apoiadores. Fique conosco aí, terceiro bloco abençoado também para você e para nós. Quinta ao vivo.